Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em Porto Velho, capital de Rondônia. Vou participar hoje de um congresso de jovens e universitários da Associação Norte de Rondônia e Acre. Temos aqui cerca de 1.000 jovens reunidos para esse evento. Uma bênção, com certeza. Ontem viajei praticamente 5 horas de Tatuí até aqui, 2 trechos, Tatuí, melhor dizendo, Campinas até Cuiabá e depois Cuiabá até aqui Porto Velho. No segundo trecho entrou no avião um grupo de cristãos pentecostais. Eu consegui pela conversa deles identificar, não sei a que igreja pertencem, bem animados, conversando, devem ter participado também de algum evento religioso. E sentou-se ao meu lado um jovem. Eu já fico atento, né, caso a pessoa queira conversar, trocar algumas ideias, mas ele rapidamente colocou os fones de ouvido e começou a assistir a um filme no avião. Eu, de canto de olho, percebi que era um filme bastante violento, com troca de tiros e, enfim, um desses filmes aí comuns em Hollywood, né, de violência gratuita e tudo mais. E aquilo me fez refletir um pouco sobre a nossa experiência espiritual. E o que eu vou dizer aqui não é exclusividade desse rapaz ou daquela, ou essa ou daquela igreja. Infelizmente é um problema que acomete muitos de nós, os cristãos, né? Que é a dicotomia entre vida espiritual e vida secular. Isso não deveria existir para um cristão bíblico, porque na verdade a religião deve ser o elemento que molda nossa vida, o elemento central da nossa vida. Quando eu falo disso, eu lembro, por exemplo, do santuário de Israel, né? O santuário era, quando estavam a caminho de Canaã, era uma tenda desmontável, porque deveria ser móvel, e sempre que eles paravam para montar um acampamento, a primeira coisa que montavam e colocavam no centro dele era justamente o tabernáculo, a tenda que era o templo, né? Então, os israelitas montavam suas barracas em volta do templo. Ou seja, o templo, a religião, Deus eram o centro em torno do qual tudo mais orbitava. Então, o meu trabalho deve estar relacionado com a minha religião, os meus esportes, a minha vida, os exercícios físicos, a minha educação, meus estudos e meus entretenimentos também devem orbitar a minha vida religiosa, a Bíblia Sagrada, a religião, Deus. Religião não é um assunto de periferia, de fim de semana, deve ser o elemento central na nossa vida. Jesus tem que ser central em nossa vida. Então, quando eu assisto a um filme, quando eu assisto a uma série, quando eu leio um livro, quando eu faço uma viagem, qualquer coisa que eu for fazer em minha vida, eu devo lembrar, deveria ser natural isso, na verdade, né, para um cristão, que é tudo espiritual. As decisões que eu tomo, as coisas que eu compro ou deixo de comprar, tudo isso é pertencente ao mundo espiritual, porque nós somos seres espirituais, no sentido de que nós pertencemos ao Deus Espírito, né? Não estou aqui falando de espiritualismo, de essas coisas. Não, no contexto bíblico, espiritual é aquilo que pertence aos domínios da fé, a Deus. E nós não podemos dicotomizar nossa vida em espiritual e secular. Evidentemente que existem, por exemplo, músicas seculares que exaltam virtudes, existem poemas e obras de arte que não são profanos, mas há muita coisa nesse mundo que é profana e que vai contra os valores ensinados na Bíblia, ensinados por Deus, e isso deve passar longe da nossa vida. Isso não deve fazer parte da nossa realidade. Então fica aqui essa breve reflexão de que tudo que fazemos, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, deve ser relacionado com a nossa fé. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus aprovaria isso? Lendo a Bíblia, o que eu percebo, será que isso que eu estou fazendo, isso que eu estou assistindo, isso que eu estou ouvindo, isso que eu estou praticando, falando, está de acordo com os princípios, valores e verdades ensinados na Palavra de Deus? Por isso é tão importante ler a Bíblia todos os dias e pedir que Deus incorpore em nossa realidade, em nossos pensamentos, as verdades que aprendemos ali na Palavra de Deus, para que nós possamos ser cartas vivas, né, como diz o apóstolo Pedro, para que nós possamos viver à luz daquilo que aprendemos na palavra e orientados pelo que lemos ali, a palavra inspirada de Deus. O que Jesus faria? Está na Bíblia.
O que ele deixaria de fazer? Está na Bíblia. Leiamos a Bíblia, conheçamos a palavra de Deus, conheçamos Jesus e vivamos como ele. Tá bem? Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.